Todo mundo me ouvindo e me vendo bem, né? Quem puder abrir a câmera, gente, eu super adoro ver carinhas de vocês aí. Deixa eu abrir aqui. Na hora que compartilhar, alguém me dá o ok, tá aparecendo, apesar que eu consigo ver aqui também. Está carregando. Foi, Foi, né? sim. Bom, gente, hoje o nosso assunto aqui, a gente vai falar sobre carreira com propósito. Acho que quem me acompanha um pouco, quem já foi mentorada, quem está na Kumu, a Dei já me ouviu falar um pouco sobre isso, né? Depois também quero deixá-la conversar um pouquinho com vocês, que ela tem um projeto muito legal como nutricionista também. Enfim, então eu falo muito sobre dessa nutrição com propósito, né? Eu falo muito dessa questão desse propósito. E eu sinto, na verdade, que muitas pessoas entendem essa questão de propósito como uma questão talvez um pouco holística. Sabe aquele papo ali, ai, um propósito, ai, tem que me conectar. Na verdade, gente, na verdade, é uma coisa muito mais prática do que a gente imagina. É algo muito, deixa eu só abrir aqui, é algo muito necessário de entendimento quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de construção de carreira. Porque tudo começa de um entendimento muito claro do que você quer fazer da sua vida, de quem é você, do que você está construindo. Então, eu comecei a construir a mentoria, até a comunidade também dentro desse processo, sempre olhando para essa raiz, sempre olhando para essa base, sempre olhando para esse entendimento, porque a partir daí a gente começa a construir o todo. E é mais ou menos esse caminho que eu vou seguir com vocês aqui, como eu falei de maneira breve, só para mostrar para vocês o porquê desse propósito, por que é importante ter esse entendimento, para a gente sair construindo até a gente chegar na parte de posicionamento, tá bom? Então, o primeiro assunto que eu trouxe aqui para a gente começar nessa construção desse caminho é falar sobre algo que é muito importante, talvez um pouco polêmico, mas é um assunto que eu já sofri muito com essa questão dessa necessidade de copiar. Então, quando a gente olha para o Instagram, a gente vê o Instagram começando muito forte na questão da nutrição, principalmente, lá em 2020, né? Que foi ali no auge da pandemia. Já existia antes, obviamente, a gente já tinha ali. Eu criei meu primeiro Instagram de nutrição em 2017. Mas colocar para valer, eu acho que quando começou a ganhar mais força foi na pandemia, não só nutrição, mas todas as profissões, a gente começou a usar mais o Instagram como ferramenta de trabalho, de captação de paciente. E ali, quando a gente começou dentro, vendo essa demanda, vendo essa tendência, a gente também começou a um movimento de comparação. Não tem como, né? A gente se olha ali, a gente vê os profissionais, a gente vê outras pessoas falando e a gente vem com aquele sentimento, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, eu quero ter isso igual. E eu acho também que daí surgiu muito, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas surgiu muito aquela leva também daquelas vendas de templates, tudo isso, justamente para a gente entrar nessa leva de falar, olha, se você não consegue fazer aqui, eu te ajudo. E tem um problema muito grande nisso, sempre teve um problema muito grande, porque a gente tem que entender até onde essa comparação ela tem que parar. A gente tem que ter um entendimento, a gente tem que ter uma clareza desse sentimento de comparação, de querer ser igual, de querer ter igual, de querer conquistar igual. Porque quando a gente não tem esse entendimento, a gente se perde. Então, eu falo muito do meu processo, que muitas vezes, até se um dia alguém quiser, tiver a curiosidade de rolar o meu feed mais para baixo, vai ver como que eu passei por fases ali. Então, eu tinha um feed mais clean, depois eu tive um feed mais ali marcante, com marketing mais agressivo, depois um feed. Mas não é porque eu estava em processo de mudança, é porque eu estava cada vez ouvindo uma pessoa. Cada vez eu estava ouvindo alguém falando, não, tem que ser assim. Se você não fizer assim, não vai dar certo. Se você não for dessa maneira, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai conquistar pacientes, você nunca vai ganhar dinheiro, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu fui meio que, obviamente, né, ali começando no Instagram, tentando entender. Falei, bom, deixa eu ir fazendo essas tentativas para ver onde eu consigo chegar. Só que se a gente não tomar cuidado com isso, a gente se perde.
E quando a gente se perde, quando a gente fala de construção de carreira, isso é muito sensível, porque a gente está falando de uma construção que começa desde quando você se forma, ou desde quando você decide ali começar a se posicionar e você define esse começo, mas a gente está falando de uma construção. Quanto mais você olha para você, você entende quem é você, entende o seu posicionamento, entende a sua bandeira, entende tudo, essa construção ela vai se fortalecendo. Se você vai se perdendo nesse caminho, não é que você não vai construir, você vai, mas é aquele sentimento de sempre caçando coisas, de buscando a essência, de buscar voltar ali no ponto. Eu tive esse processo, tá? Só que eu também tive um feeling muito bom, que desde quando eu me formei em nutrição, eu me formei em 2016, tá? Para quem não sabe. Eu nunca fui muito a favor da nutrição com dietas, com calorias. Eu sempre questionei muito isso. E eu sempre defendi muito isso com unhas e dentes. E desde quando eu me formei, eu falei: eu nunca vou ser aquela nutricionista que vou fazer de tudo para o meu paciente emagrecer, custe o que custar. Eu não vou vender o meu propósito na nutrição, porque isso vende mais, porque isso, enfim, engaja mais. Então, eu fui sim ali oscilando nessa parte de entender aonde eu estava, porque eu queria copiar, porque eu queria, enfim, ser igual, ou porque me falavam que eu tinha que ser daquela maneira, mas ao mesmo tempo eu sempre tive o pé muito firme ali no chão de entender aonde eu queria chegar como nutricionista, qual que era a minha bandeira. E isso hoje, olhando 5 anos, né, depois, quase ali, mais ou menos, que eu comecei no Instagram real ali, um pouco antes de 2020, eu olhando para 5 anos atrás, eu falo, que bom. Que bom que eu fui fiel àquilo que eu acreditava. Que bom que eu não me deixei me perder nesse ponto. Então, essa conversa desse começo é muito importante para vocês entenderem quem sou eu? O que eu quero? O que eu faço? O que eu gosto? A gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas entender que ser autêntico é a maneira mais assertiva de se ter sucesso. De você ser você, de você confiar no que você acredita, mesmo você se questionando inúmeras vezes. Será que isso é para mim? Será que eu vou, se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, vai dar certo? Então, e eu vou falar aqui que sim. Às vezes você vai travar ali um pouco, mas sim, porque esse é o caminho, tá? E aí a gente entra num novo espaço, né? De uma era que, querendo ou não, a gente também começou a ter muito experts, né? Vendendo ali a fórmula mágica, vendendo o segredo. Então, não é nem um pouco raro você rolar o seu feed e você receber promoções de pessoas falando: ai, o que que eu fiz para encher minha agenda em 6 meses? Como que eu consegui faturar 10 mil com um ano de formada? E na hora primeiro que você vai ver, né? Essa pessoa nem recebe, nem ganha 10 mil ainda e ela nem está com a agenda lotada dela. Mas o ponto aqui não é sobre isso. O ponto aqui é entender que o que ela fez, o caminho que ela percorreu, que pode ser até que ela tenha conseguido, não vai ser o mesmo caminho que o seu. São caminhos completamente diferentes, porque a gente está falando de pessoas completamente diferentes. Então, tem gente, por exemplo, que são pessoas mais ali da internet mesmo, que são pessoas, vamos dizer, mais blogueiras, sabe? Que tem esse feeling, que já tem esse negócio com a internet, que talvez se não fosse pela nutrição, já, enfim, já bombaria na internet por algum motivo, porque gosta de compartilhar a vida, gosta de compartilhar as coisas. E talvez você não seja essa pessoa. Se você é, maravilha, mas talvez você não seja. E aí, se você tenta seguir essa pessoa e fazer igual a ela, você vai se frustrar. Você vai chegar num bloqueio e falar: bom, mas por que que com ela funciona e comigo não funciona? Funciona com ela porque talvez não, com certeza com ela foi autêntico. Se funcionou, né? Enfim, se não funcionou, daí é um outro lado. Mas foi autêntico, foi porque com ela é assim, com ela fluiu melhor e talvez com você não flua da mesma maneira. Cada uma de nós, gente, a gente tem o nosso caminho, a gente tem o nosso próprio ritmo, a gente tem o nosso próprio, enfim, estilo de vida, o nosso próprio entendimento do que de fato é carreira, do que de fato é sucesso, do que de fato, né? Então, para muitas pessoas, ter uma agenda lotada das 8 às 8 todos os dias é o significado de sucesso.
Para mim, isso não é, porque não é uma coisa que eu almejo na minha vida, ter essa agenda lotada todos os dias ali, o tempo todo, trabalhar 24 horas dentro de um consultório. E tá tudo bem. Então, o meu recado para a gente começar esse nosso encontro, né, é a gente entender de fato, vocês, né, olharem, refletirem, o que que funciona para você? O que que faz sentido para você? Inspirar, se inspirar naquele profissional, se inspirar naquele Instagram, se inspirar naquela pessoa, isso é perfeitamente normal. Isso é até benéfico, acho que isso é saudável, é positivo. Mas só tomar cuidado para que você não perca quem é você, para que você não perca o seu caminho, tá? Isso é extremamente importante quando a gente olha principalmente a longo prazo. Eu não estou falando daqui 1 ano, daqui 2 meses, 3 meses. Estou falando para uma carreira que você está começando. Se você se formou há 5 anos, há 7 anos, você ainda está começando, né? Eu me formei, vai fazer 8 anos agora, justamente agora em setembro, semana que vem, exatamente. Vai fazer 8 anos que eu me formei. Eu ainda estou começando a minha carreira. Eu estou longe de chegar, porque eu estou nesse processo ainda de começo, né? Eu estou ainda ali construindo. Claro que eu olho para trás e falo, caramba, quanta coisa eu construí, mas ainda é um começo, tá? E eu quero ainda olhar mais lá para frente, eu quero olhar lá para frente, eu quero falar, não, ainda tenho muito para construir, então eu tenho que ter esse entendimento realmente de quem é a Verônica, do que a Verônica quer na nutrição, tá bom? Então, até uma frase que eu falei, que eu citei aqui para vocês, que eu falei, ser autêntico é o melhor caminho para o sucesso. É aí que você constrói uma marca com autenticidade. E quando eu for falar de marca, às vezes eu vou citar essa palavra marca, a marca é você. Você é sua própria marca, né? Então você só vai se conseguir se fortalecer se você só vai conseguir ter um nome que vai falar, nossa, esse nome é uma referência. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma referência na nutrição. Seja na área de estudo ali mesmo, da nutrição funcional, da nutrição clínica, de exame, ou seja de Instagram, ou seja de posicionamento, todo mundo tem uma nutricionista que você fala, nossa, ela é muito boa, ela é muito referência. Até os próprios pacientes, né, tem aquela nutricionista que fala, nossa, ela é muito referência, ela é muito boa. Mas ela teve uma construção e ela imprimiu verdade dentro dessa construção. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ela não pegou essa pessoa. Pode pensar, reflete aí quem são as suas inspirações na nutrição. Essas pessoas, elas não pegaram, elas não compraram ali um curso que dava o segredo para o sucesso. Elas não compraram um negócio e falaram, nossa, segue aqui esses 5 passos para você ter sucesso. Elas construíram isso baseado em muita verdade, em saber realmente quem elas são e seguir esse caminho muito fiel dentro desse processo, tá bom? Falando, né, de autenticidade, de cópia, a gente entra no assunto que eu falei para vocês, né, sobre propósito. Por que tanto propósito? Por que tanto falar nisso? Por que que isso é tão importante? Porque tudo começa pelo propósito. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, eu acho que, na verdade, a autenticidade com o propósito, eles caminham muito juntos, né? Às vezes a gente pode até colocar essa autenticidade depois desse entendimento do propósito, mas a gente não consegue desvincular esses dois, assim, de uma maneira muito distante, porque eles são coesos, eles estão, uma coisa tem a ver com a outra, porque se você entende o seu propósito, obviamente você está sendo autêntico, ali você está sendo você está, né, muito fiel dentro do que você acredita. Então, o propósito é justamente você começar a compreender quem que eu sou, o que eu gosto, né? O que eu quero levar para o mundo, quais são as minhas objeções, os meus desejos, as minhas transformações, o que eu quero como nutricionista. Vocês já se perguntaram isso? Vocês já pararam para pensar e falar, Juliana, que eu como nutricionista, a nutricionista Juliana, o que que ela quer levar, né? A Mi, o que que eu quero levar? A Mi já conversou muito sobre isso, né? Que ela já está na Cubo há muito tempo, ela sabe como que eu falo disso, mas é importante. Claro que não é obrigado você ter uma resposta de cara num primeiro momento, mas são perguntas que você deve se fazer o tempo todo, porque é isso que vai te ancorar, é isso que vai fazer você ter essa base firme para você construir o restante. Não é você ir vivendo, ir fluindo e construindo conforme o seu vento leva, conforme as coisas vão acontecendo. Claro, isso também é importante, isso vai acontecer em algum momento, você não vai estar sempre ali
com controle de tudo. Não é sobre isso. Mas é sobre realmente você ter esse entendimento, ter essa clareza para você firmar a sua base. Então, quando eu falo de propósito, que nem eu citei para vocês, primeiro que só para contextualizar aqui, gente, eu nunca quis fazer nutrição. Eu nunca nem sabia o que que era, eu não pensava nisso. Nunca pensei em nutricionista. Eu acabei entrando na nutrição muito sem querer, querendo, né? Porque, enfim, eu fiz o vestibular, mas eu fiz só para passar num cursinho, porque o diretor do cursinho pagou para minha inscrição. Falou: ah, presta, porque se você passar, a gente coloca no outdoor. Por quê? Porque eu queria fazer psicologia. O meu sonho, desde sempre, era fazer psicologia. E na faculdade que eu prestei, eu formei na Federal de Ouro Preto, não tinha psicologia. E eu tive que escolher um curso ali. Falei, ah, vou escolher. E eu passei. E eu não tinha passado em psicologia na Federal de São João del Rei. Quem é de Minas aqui entende um pouco mais ou conhece das cidades. Enfim, eu não passei. E eu comecei a falar, quer saber? Eu quero fazer faculdade logo, eu não aguento mais fazer cursinho, então eu vou. Então eu caí muito ali perdida na nutrição. Mas hoje, né, que eu falo que nada nessa vida é por acaso, tudo acontece por um porquê, eu fui entendendo o meu papel dentro da nutrição. Eu fui me questionando, porque desde quando eu entrei na faculdade eu falava, gente, esse negócio aqui não faz tanto sentido quanto parece fazer. Então, você fechar essa dieta aqui, legal, bacana, importante, mas o paciente vai conseguir colocar isso em prática, a pessoa vai conseguir colocar isso em prática. Então, eu sempre questionei isso, eu sempre fiquei nisso. E daí foi quando estava na faculdade ainda, eu comecei a pesquisar sobre como trabalhar comportamento, a nutrição comportamental estava crescendo, estava nascendo ainda. Era pouquíssimo falado, imagina, 2014, 2015, né, 10 anos atrás, estava começando a ser falado. Mas ali eu falei, tem um caminho, tem um lugar que eu posso seguir. E foi ali que eu firmei essa base, que eu entendi o meu propósito. Eu falei, bom, então já que eu vou ser nutricionista, eu vou ser uma nutricionista que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o negócio de uma maneira diferente. Eu vou realmente olhar para a nutrição de uma maneira que quase ninguém olha. Hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas têm olhado para esse lado, mas como eu falei, né, a gente vem de 10 anos atrás, praticamente. E eu nunca larguei esse meu propósito. Eu citei para vocês, gente, a gente teve um boom em 2020. Eu tive, só abrindo um parênteses aqui para contar para vocês, um programa de mudança de hábitos de 2019 a 2022, mais ou menos. Chamava Programa Mais Leve. Era desafio de 21 dias em grupo de WhatsApp. Né? Graças a Deus foi um sucesso, porque eu fiz antes da pandemia, né? Então me pegou esse auge de pandemia, de lançamento, então deu muito certo. E ali eu ouvi muito as pessoas. Peguei com o áudio aberto. Eu ouvi as pessoas falando para mim: para de ser besta, vende, coloca assim, emagreça 10 quilos em 21 dias, porque você vai vender muito mais. As pessoas querem perder peso, as pessoas querem emagrecer. E eu falava, gente, mas isso não é o meu propósito na nutrição, não é o que eu acredito. Ah, mas você é besta, você vai deixar de ganhar dinheiro, você está perdendo tempo. Hoje, eu olhando para trás, eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro se eu tivesse feito isso, com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não teria tido essa construção tão consolidada do meu nome, né? Obviamente, né, eu falei, ainda estou muito em construção, mas de eu ter colocado o meu nome ali realmente nessa nutrição mais acolhedora, nessa nutrição com equilíbrio, nessa nutrição sem restrição, sem esses marketings exagerados ali que geram frustração. E isso para mim hoje vale muito mais. Mais uma vez, a carreira, ela é uma construção, é algo a longo prazo. Não adianta você fazer algo para você virar agora e depois, daqui 5 anos, como que seu nome vai ser visto? Como que você vai ser vista? Então, isso é o propósito, isso eu entender. Então, a partir do que eu entendi isso, eu comecei a estruturando, eu comecei a ir entendendo o que que eu tinha que construir ali na minha carreira, tá? Então, eu ia falar, gente, com vocês, eu não sei se vocês conhecem, sobre Golden Circle. Acho que a Dê já falou para mim uma vez que ela já leu o livro, né? As meninas da Comu também eu compartilho, depois eu compartilho o livro com vocês. Mas Golden Circle é um conceito que um autor chamado Simon Sinek, ele criou, voltado muito para o marketing, começado pelo porquê.
Então, o Simon ele sempre falou que as empresas começavam muito errado esse marketing. Elas começavam falando muito sobre o que, que era o produto. Ah, meu produto é esse aqui. Então, compre um computador com não sei quantos gigas de memória, blá, 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 blá. É isso. Vai lá e compra. Ah, compra uma pasta de dente que tem isso, isso, isso. E ele começou a entender, olhar para marcas de sucesso. A Apple, por exemplo, é uma marca dessa. E ele começou a se questionar o que, que a Apple fazia de diferente para a Apple ter consolidado o nome, para a Apple ter conseguido ali passar, né, tantas empresas que já existiam, né, que a Apple, querendo ou não, ela é mais nova do que essas outras, e alcançou um sucesso muito maior, com clientes muito fiéis. E ele começou a entender que a Apple começava essa construção pelo porquê. Não pelo que eles fazem, mas por que eles faziam aquilo ali. Só que daí, na hora que eu estava montando essa aula, eu fui entendendo que isso é um assunto muito complexo e que merece um encontro só para a gente falar sobre isso, né? Mas eu vou depois mostrar o livro para vocês. Também, quem quiser, depois o link tem alguns TED Talks muito legais dele falando sobre isso. Eu acho que quando eu li o livro, assim, abriu muito minha mente do entendimento de fato, fez muita coisa fazer sentido. Mas aqui, quando eu vou falar desse propósito, vamos manter nesse entendimento dessa construção, tá? Não vamos levar tanto para o marketing, mas já estou explicando para vocês que esse entendimento do propósito, ele vai muito para o caminho do marketing também. Então, fazer um marketing, que é a venda do seu serviço, baseado nesse porquê, nesse propósito, a chance de você ter esses pacientes, esses clientes, esses seguidores fiéis ali, pode não ser muitos, mas são aqueles que estão com você e te acompanham e que querem você, não querem outra pessoa, funciona também, tá? Mas a gente segue para essa parte de construção. Então, aqui são algumas perguntas, né, que eu até citei no começo. Eu selecionei essas 6, pensei muito, mas eu acho que são 6 perguntas que é importante, né? Quem que eu sou? O que que eu represento? Por que que eu sou nutricionista? Por que que eu faço isso? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus desejos, transformações para o mundo? Não estou falando nem para pacientes, tá? Estou falando do impacto no mundo mesmo. Quais são as causas que eu abraço? O que que eu defendo com unhas e dentes? Quais transformações aqui, talvez mais focada nos pacientes, tá? Quais transformações que você deseja promover? Por que que você faz o que você faz? Por quê? Ah, porque eu quero levar mais saúde para as pessoas. Sempre tem uma resposta mais profunda. Por que que você faz o que você faz? Tem algum motivo. Eu poderia responder, eu faço o que eu faço porque eu entrei na faculdade sem querer. Enfim, que eu queria fazer faculdade logo, não aguentava mais fazer cursinho. Não é isso, né? Eu faço o que eu faço porque quando, talvez por conta do meu desejo, do meu sonho em psicologia, em pensar nisso, eu deixa eu ver o que a D mandou aqui. Ah, ela mandou o TED. Obrigada, D. Gente, ela mandou o link do TED aí do TED Talk no comentário, tá? Quem quiser já clicar e salvar o link, é muito bom. Vale muito a pena assistir. E ler o livro também. Mas, e aí também esse questionamento, né? Como que eu me vejo daqui a alguns anos? Opa, que eu que eu desejo ali como nutricionista, tá? Então, essas são algumas perguntas para vocês colocarem no caderninho de vocês e ir respondendo, obviamente, ao longo da vida, tá bom? Gente, só. Ah, voltou. Tinha sumido aqui o meu vocês, que eu tinha baixado para eu conseguir guiar aqui. Bom, depois da gente entender essa parte, né, dessa clareza, desse entendimento, essa parte talvez um pouco mais teórica da questão, eu resolvi trazer para vocês esse caminho, que é algo que eu aplico muito na minha mentoria, que é essa construção desse caminho, mais essa construção desse método claro de atendimento. Você fala, Vê, o que que isso tem a ver, né? A gente estava falando de propósito, a gente estava falando de autenticidade, agora você vai falar de um método de atendimento. Gente, eu aprendi na prática. Depois eu quero ouvir de vocês também. Eu acho que é um assunto que vale muito essa troca. Mas eu errei muito até eu chegar aqui. Eu acho que a gente sempre vai errando, a gente sempre vai melhorando.
Mas eu falo isso com muita tranquilidade. Eu perdi muitos pacientes, eu não consegui fidelizar muitos pacientes porque eu não tinha um método claro de atendimento. Então, eu entendia meu propósito, eu tinha esse lado da autenticidade, ele já tinha construído, mas eu não conseguia pegar isso e aplicar no método. Na verdade, eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu achava que, não, tá, eu entendi aqui, e agora no meu atendimento é outra coisa, que eu tenho que entender ferramentas mais práticas da nutrição. E aí, depois que eu comecei a perder muitos pacientes, eu já compartilhei isso uma vez com as meninas, vou compartilhar aqui com vocês. Gente, teve uma vez que eu recebi um feedback de uma paciente. Então, eu trabalho com programas nutricionais, tá? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu não trabalho com consultas avulsas. Então, a paciente, ela paga aquele programa com 3, 4 consultas ali e ela começa esse processo comigo. E aí, era muito comum de eu ter desistências no meio desse programa. Eu falei, caramba, a pessoa já pagou, a pessoa tá ali comigo, entendeu? Ela já investiu o dinheiro dela, ela se propôs a estar ali, por que que ela tá desistindo disso? E aí, uma vez, uma paciente minha, eu mandei, né, mensagem, como é que você tá? Ela falou assim, olha, Verônica, eu vou ser muito sincera para você, eu tô muito perdida. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não tô vendo resultado, eu não tô vendo progressão. Parece que tá, é uma conversa legal, sua consulta é ótima, sua consulta é muito boa, mas eu não sinto eu saindo do lugar. Gente, esse feedback foi o maior choque para mim, obviamente. Eu fiquei absurdamente frustrada, mas assim, eu acho que se um dia eu puder encontrar essa pessoa e dar um abraço nela e agradecer, assim, porque por isso que a gente fala, né? Feedbacks negativos, às vezes, eles são melhores do que os positivos, porque eles te fazem realmente olhar para um lado que você não olharia. E aí eu falei, caramba, ela tá certa. Porque, sim, meu atendimento nunca foi ruim. Eu sempre fui uma pessoa super empática, eu sempre fui uma pessoa que ouvia muito bem meus pacientes, entendia as dores deles, sou ainda, né? Mas falando dessa época, de uns 3, 4 anos atrás, assim. Mas, de fato, faltava essa estrutura, faltava esse caminho, faltava o paciente entender de fato o que que ele ia fazer. E aí eu comecei a refletir, falei, não, preciso mudar isso então. Eu falei, Verônica, qual que é o teu propósito, né? O que que você quer? O que que você quer levar para os pacientes? Qual que é a transformação? Não, eu quero levar uma transformação em relação a comportamento, estilo de vida. São duas coisas, são dois pilares que eu não abro mão no meu atendimento. Eu quero trabalhar com isso, mas eu também quero trabalhar uma mudança na alimentação. Eu quero promover mais saúde. E aí eu fui entendendo. E aí eu fui construindo um método de atendimento. E aí eu fui construindo uma estrutura para guiar esses pacientes. Por isso que esse assunto ele é importante aqui, porque ele tem a ver sim, ele tem a ver com esse entendimento desse propósito. Porque só quando você tem clareza de fato no que você quer, que você consegue construir isso com clareza. E aí, gente, depois disso, lógico, desistências sempre vão existir, porque nem sempre está relacionado com você. Tem muito do paciente, do momento dele, das questões dele. Então, a gente também a gente não pode se colocar o tempo todo 100% ali como uma culpada dessa desistência, tá? Mas diminuiu, assim, absurdamente. E o mais legal, eu comecei a ter muito mais fidelização de paciente. Então, além do paciente não desistir, eles começaram a renovar programas comigo, eles começaram a querer continuar comigo, né? Começaram a falar, não, não, eu não posso sair disso daqui, porque se eu sair disso daqui eu vou me perder. O caminho é tão claro, é tudo tão, tão detalhado, tão bonito, tão organizado, porque aí hoje eu escuto esses feedbacks, né? Que eu quero continuar aqui. Então, eu aprendi isso na prática, né? Eu aprendi errando, então eu trago isso para vocês, é algo que eu aplico muito na mentoria, que eu falei, foi coisa que se alguém talvez, lógico, se eu tivesse buscado também, né, entender melhor como funcionava isso, mas eu fui ali quebrando a cabeça, fui entendendo. Então, ter esse entendimento de como fazer, de como colocar em prática tudo isso que você acredita é muito importante. Como que eu vou aplicar isso na prática? Como que eu vou colocar isso para o mundo? Como que eu vou mostrar isso para meus pacientes? Então, isso gera clareza, isso gera segurança, isso gera conexão, isso gera os pacientes, eles querendo ou não, eles estão mais ali empenhados dentro do processo.
porque eles entendem realmente o que que eles vão fazer, eles entendem o que que você quer fazer. E essa mensagem, gente, isso que eu estou passando aqui, vale principalmente para quem gosta de trabalhar com comportamento e com mudança de estilo de vida. Por quê? Porque mudança de comportamento não é mensurável, não é igual emagrecimento. Emagrecimento, o paciente ele chega no seu consultório com peso. Se você quer trabalhar com ele, você pega a biopedância, você consegue ter comparação de valores. O paciente consegue palpar aquilo ali, ele consegue, bom, eu entrei no processo e eu tenho um resultado. Quando a gente fala de comportamento, por mais que para a gente a mudança do paciente seja ali clara, você vê, nossa, olha, ele tá bem mais tranquilo em relação com a comida, ele não sente mais culpa. Para ele não é palpável. Para ele ainda sempre vai ficar faltando um número, uma comparação, né? E aí também a gente entra num outro assunto de realmente de como fazer isso, né? Que a gente não vai entrar tão a fundo assim aqui. É realmente como colocar em prática, mas não os detalhes ali, né? Porque isso vai horas de mentoria, mas realmente você deixar claro para o paciente o que está acontecendo, o que que vai, qual que é o caminho que ele vai seguir para essa evolução dele. Então, se você tem esse propósito de levar essa transformação para esse paciente, ele precisa entender isso, ele precisa captar o que que você está fazendo, tá bom? E aí, né? O porquê que tem que fazer isso, tá? A gente tem que fazer isso, é o que eu falei para vocês. A resposta aqui é única, para fidelizar paciente. Não tem um outro ponto. Então a gente vem nessa construção, a gente entende como que eu coloco esse método e a gente começa a fidelizar o paciente. E na verdade, a gente também começa a parar de ficar apagando incêndio de paciente. Sabe aquele negócio de você tá sempre ali? Eu era muito assim, né? Tava sempre ali só resolvendo o BO dos pacientes. Tava ali só resolvendo probleminhas. O paciente chegava com um problema, eu tava resolvendo. Ele trazia outro problema, eu resolvia. E a gente não via evolução nisso. Então, eu gastava energia, gastava tempo, o paciente gastava o dinheiro dele e a gente não via isso. Então, por quê? Para gerar esse resultado e para fidelizar esse paciente. Porque aqui eu trago uma mensagem, né? Nossa, tem um slide aqui meio perdido por meio, mas eu trago aqui uma mensagem muito clara. E eu quero que vocês anotem isso. Eu acho que eu escrevi ali em algum lugar, não sei, mas se não for, mas anotem isso, gente. Fidelizar paciente é muito mais barato, poupa muito mais tempo e muito mais energia do que captar novos pacientes. A gente, querendo ou não, a gente foi sempre induzida a como captar mais paciente, como ter mais paciente. Claro que isso é importante, vamos falar isso no próximo ponto aqui. Mas fidelizar paciente é sempre o melhor caminho, porque esse paciente ele vai estar com você, ele vai estar pagando, ele vai estar investindo no processo. É um paciente que você já conhece, é um paciente que vai te indicar, é um paciente que ele realmente cria um vínculo com você e ele vai realmente querer ali estar sempre junto. Então ele não te larga por nada. E ele tá dentro de você, fazer essa construção com ele é muito mais fácil. E até de dinheiro, captar paciente, você tá ali sempre no Instagram, tá ali investindo em marketing, investindo em promover, investindo para estar ali. Querendo ou não, você está investindo dinheiro, você está tendo tempo. Então, você consegue manter uma agenda e um retorno financeiro interessante, fidelizando o paciente. Então, essa é a mensagem desse trecho aqui, dessa parte, o porquê que esse método é muito importante e por que esse método está linkado com esse propósito. E agora a gente vai para um último ponto, né? Que é a questão do posicionamento, que também está tudo ligado a isso. Quando a gente fala de posicionamento, eu até gravei, né, A Dê depois conta um pouquinho da saúde para vocês, mas eu gravei uma aulinha lá, um bate-papo muito legal sobre posicionamento com autenticidade. Não vou entrar tanto aqui sobre isso, mas com propósito, perdão, posicionamento com propósito, mas que vem dessa linha, desse entendimento, tá? Quando você tem esse propósito claro, quando você entende que a autenticidade é algo de maior valor que você tem. E que só você tem isso. Porque a autenticidade é ser você. E só você é você. Ninguém mais é você.
Então, você entende isso, você entende seu propósito e você tem esse método claro de atendimento, o teu posicionamento, ele não vira mais sobre engajamento. O teu posicionamento, seja na internet, seja com o seu paciente, seja onde for ali, quando você vai falar sobre o que você faz, quando alguém te pergunta, você é nutricionista, o que você faz, né? Tipo, mas você trabalha com o quê? Você é especializado em qual área? Você consegue explicar em poucas palavras, com muita clareza, o que você faz, o que você transforma. E aí, gente, a história muda completamente. A gente linka muito o posicionamento, né? Sempre com engajamento, com likes, com views, com seguidores. A gente tem muito isso. Ai, quanto mais seguidor. E graças a Deus eu tenho visto um movimento de seguidores ali mesmo também saindo um pouco desse entendimento de que não é porque tem muito seguidor, é porque é muito bom. Na verdade, eu tenho visto, principalmente na área da saúde, acho que viram tantas pessoas falando tanta barbaridade que as pessoas elas estão mais ah, conscientes realmente do que está acontecendo. E aqui eu faço também uma nova reflexão para vocês. Pensa, quem são os nutricionistas ou profissionais ali que te inspiram muito? Você vai ver, muito deles não são os que têm o maior engajamento, né? Muito deles não são aquelas pessoas mais famosas, mas por algum motivo, você olha aquela pessoa, se inspira nela, porque ela tem um posicionamento, porque ela tem uma clareza, porque você fala, nossa, eu gosto muito dessa pessoa, porque eu gosto do que ela fala, porque eu gosto do que ela faz. E isso, gente, gera sim conexão. E isso gera sim captação de novos pacientes, tá? Então, às vezes, um post que você faz muito bem direcionado, muito bem colocado, muito bem linkado com o que você acredita, com o que você faz, ele pode não alcançar milhões de pessoas, mas ele pode alcançar a pessoa certa, que estava esperando exatamente aquele post, esperando aquilo ali para falar, caramba, era isso que eu estava procurando, tá? E aí, quando você tem tudo isso muito bem alinhado, né? Você tem o seu valor, o seu posicionamento, é isso que vai fortalecer a sua marca. É isso que vai te destacar. Porque é você que está falando sobre aquilo ali, é você trazendo essa clareza que esse paciente talvez ficou buscando inúmeras vezes. Gente, eu recebo muita mensagem assim. Quando eu vou explicar o que eu faço, quando a pessoa entra em contato, eu falo, eu trabalho assim, assim. A pessoa fala, não, é exatamente isso que eu estou procurando. E é por isso que eu te mandei mensagem. Porque eu sabia que você fazia exatamente isso que eu estou buscando. Você só está realmente agora nessa conversa confirmando aquilo que no seu Instagram eu entendi, porque hoje em dia 90% eu acho que meus pacientes têm no Instagram. Eu tenho uma captação de paciente muito boa por lá, né? Tem uma construção muito legal. No Instagram não tem vídeos ali que viralizam absurdamente, mas eles estão sempre muito bem direcionados para esse público, eles estão muito bem direcionados para a dor, para esse entendimento, para o que eu trabalho. Eu falo, 95% dos meus posts vocês podem ler. Talvez não esteja no post, mas na legenda sempre vai ter a palavra comportamento e estilo de vida. Eu posso falar da laranja, eu vou dar um jeito de falar de comportamento e estilo de vida. Esses dias eu fiz um post de chá. Quero falar sobre chá. Eu poderia falar quais os benefícios da camomila. Cara, tá, benefício da camomila, a pessoa ela vai no Google, ela pesquisa quais são os benefícios da camomila. Hoje em dia, não é difícil. Eu coloquei o tomar o chá da noite não é só sobre os benefícios da erva, é sobre você criar um ritual, é sobre você criar. Eu fechei uma paciente e ela me falou isso. Ela falou: Nossa, na hora que eu vi o seu post, eu falei: Gente, é isso, porque eu preciso construir isso, eu preciso começar a ter uma relação com. Colocar essa alimentação como parte do meu estilo de vida. Eu não quero fazer isso só porque eu tenho que fazer, porque é uma dieta, porque o profissional mandou. Eu quero linkar isso com partes da minha vida. Eu quero fazer construir, literalmente construir esse estilo de vida mais saudável. Porque eu tive um posicionamento. Eu falei, por que que para mim, por que que o chá para minhas pacientes é tão importante? Claro, quando a gente fala do conceito de nutrição funcional, eu sou pós-graduada em nutrição funcional, eu acredito fielmente nos benefícios. Mas vai além disso. Um paciente que ele tem dificuldade para dormir, que é aquela paciente que, enfim, está com muita dopamina, muita energia ali à noite. Se você coloca um chá para ela, não é que a camomila vai acalmar,
É porque ela cria a higiene do sono, ela cria aquele rotina, ela começa a todo dia à noite falar, ai, agora é o momento do meu chá, agora é o momento de eu relaxar, e ela começa a ter melhora em muita coisa, não só ali em estar tomando chá. E é esse o meu trabalho, é isso que eu levo, é essa nutrição que eu acredito, essa relação, essa construção. Então eu busco sempre que eu vou fazer algum post, alguma coisa, sempre direcionar para isso, no que eu acredito, no que eu trabalho. Porque na hora que o paciente, ele tá ali me seguindo, né, meu seguidor, enfim, ele lê aquilo ali, ele fala, caramba, faz sentido. E aí ele vem conversar comigo e perguntar sobre como que eu trabalho, como que é o meu método. Na hora que eu falo, ele fala, é isso. E na hora que eu mando o meu primeiro formulário para consulta, ele confirma, nossa, ele é realmente isso. E na hora que eu começo o meu atendimento, ele fala, nossa, faz tudo muito sentido, tá? Só para dar um exemplo para vocês, teve uma paciente minha que ela falou assim para mim, uma vez, ela falou, uma vez eu fui numa nutricionista super famosa no Instagram, ela não me falou quem era, e ela falou para mim e ela falava muito de sono, de sono, de sono, de sono. E aí ela marcou essa consulta, ela falou assim, ela nunca me passou uma estratégia para melhorar meu sono. Ela só falou assim para mim, você precisa dormir bem, tá? Se você não dormir bem, você não vai conseguir emagrecer ou parar com suas compulsões. Mas ela não trabalhou com ela sobre sono. Então, falar sobre isso é muito lindo, engaja tudo. Mas aí, o paciente cai ali com você e você não resolve aquilo que você tanto fala, porque você só está falando porque outras pessoas estão falando, porque tá todo mundo falando, porque tá todo mundo comentando. Ai, também quero fazer, porque daí eu vou viralizar. Mas e aí? Tá linkado com o que você acredita? Tá linkado com o seu método? Tá linkado com aquilo? Então pode parecer bobeira, gente, mas não é. Isso começa a te gerar essa estrutura. Isso começa a realmente te fortalecer dentro daquilo que você acredita. E quando você tem valor, gente, tem valor a pessoa ela quer você, tá? Ela não quer uma nutricionista. Ela, tô procurando uma nutricionista. Deixa eu ver aqui a Juliana, deixa eu ver a Denise, deixa eu ver a Lê, deixa eu ver. Não, ela quer você. Tá? E quando ela quer você, ela quer você. Ela vai parcelar, ela vai fazer ali, porque ela fala: não, eu preciso da Juliana, eu quero que a Juliana resolva o meu problema, porque é ela, que eu gostei de tudo aquilo ali que ela tá falando. É isso que eu tô buscando há tanto tempo e eu não encontrei, então eu preciso disso, tá? Então, para a gente fechar essa parte, a gente abrir para nossa discussão, né? É uma frase que eu construí, essa frase eu criei, né? Com base em tudo isso que eu contei para vocês, que é o entendimento, né? Que eu tive. Encontre a sua verdade, posicione com segurança e conquiste pacientes fiéis. E isso não é sobre o que eu faço, isso é sobre você. Isso não é sobre o meu segredo, isso é sobre a tua construção, isso é sobre o teu entendimento. Então, a sua verdade é diferente da minha. O seu entendimento de tudo isso é diferente. Então, não adianta falar, gente, eu trabalho com comportamento. Quando eu decidi começar a mentoria, eu falei para mim mesma, eu falei, Verônica, você nunca vai impor para quem vier buscar a sua ajuda que a pessoa tem que fazer igual você fez. Você vai desenvolver, estimular que essa pessoa encontre o que funcione para ela. E é isso que eu venho fazendo. E aí vou parar de compartilhar aqui, aproveitar, e eu quero dar rapidamente a palavra para Lê. A Letícia, ela é minha mentorada, ela está na Comum, acho que desde quando a Comum começou, né, Lê? E um dia no nosso encontro, ela deu um depoimento tão lindo que eu falei, Lê, você precisa compartilhar isso para as outras pessoas te ouvirem, entenderem, porque é com base em tudo isso que eu falei. Fique à vontade, Lê. Bom, boa noite. Meu nome é Letícia, como a Verônica já me apresentou. Então, esse tema de autenticidade, ele gera um pouco de desconforto, né? Não sei em vocês, mas em mim sim, porque é muito difícil a gente sempre encontrar algo bom na gente, né? Sempre é mais nos outros do que em nós. Se a gente faz algo bom, parece que não foi suficiente, ou parece que poderia ficar melhor. Quer ver quando é relacionado a Instagram, ao nosso trabalho, né? Então, eu procurei a ajuda da Verô na mentoria, né, quando ela lançou, dentro da comunidade, porque esse foi o meu maior desafio, minha maior dificuldade. Porque no fim, eu só postava, porque era aquela situação ali que ela comentou. Ah, tá funcionando com a fulana, então eu também vou fazer.
Porque se funciona com ela, por que que não vai funcionar comigo, né? E, enfim, na época, quando eu iniciei com a Verônica, eu tinha feito uma outra mentoria. Até a Marcela, ela tá aqui, a gente fez, ela fez depois de mim essa mentoria antiga, e até a gente conversou, né, um mês atrás, eu acho, sobre isso. E o que que acontece? Essa minha mentora antiga, é, gente, eu tava tipo assim, eu vou fazer tudo igual a ela. Tudo. Tudo que ela faz, os vídeos, eu fazia igualzinho a ela. Só que, tipo assim, acho que ela é do Nordeste. Não, de Fortaleza. Eu acho que ela é. Isso, de Fortaleza. Gente, eu sou aqui de Criciúma, do Sul. Aqui é frio. Aqui é mais frio do que quente. E assim, né? Lá é Fortaleza, lá é quente, o pessoal é alegre. Eu até brinquei com a Verônica um dia. Lá é muita vitamina D, eu acho. Então, assim, ó, os vídeos que ela fazia era sempre muito alegre, sempre, sabe, é o jeito dela também. E eu sou um pouco mais na minha, um pouco mais quieta, né? Um pouco mais reservada. Mas, gente, eu me forçava a fazer aqueles vídeos. Eu acabava expondo também a minha família, tipo assim, não que seja errado, mas era algo que eu nunca quis, só que eu fazia porque eu via ela fazendo. E eu queria copiar ela. Então, tipo assim, ó, se eu vejo hoje esses vídeos no meu Instagram, eu falo assim, meu Deus, nada a ver. E foi isso que a Verônica me falou na mentoria, em um dos nossos encontros. Ela pegou e falou assim, Lê, posso te falar uma coisa? Algo bem construtivo mesmo, não leva nada pra ruim, ela falou assim pra mim. E eu falei, claro, pode falar. Ela falou assim, Lê, não tem nada de você no seu Instagram. Ela falou bem assim pra mim: não tem nada da Lê nesse Instagram, nada da tua essência. Eu falei pra ela que tudo bem, mas aquilo ali mexeu comigo, não no sentido ruim, mas no sentido de, tipo, e agora? Já é uma tortura criar um conteúdo. Já é uma tortura achar alguma coisa para postar, enfim. Eu tinha pensado que essa minha mentora antiga era uma referência, mas na verdade eu estava mais copiando ela do que pegando como inspiração. Então, quando a Verão falou isso, eu falei, pronto, e agora? E agora, o que que eu faço? De onde eu tiro criatividade? Como é que eu vou olhar para mim e ver criatividade em mim? Então, a gente acaba o tempo todo olhando tanto o Instagram que isso também acaba dando um bloqueio no que a gente gosta, no que realmente a gente, qual a bandeira que a gente levanta, de realmente passar aquilo que a gente tem conhecimento. E eu fui esquecendo disso. E aí, enfim, e aí essa mentoria, ela foi muito importante para mim nessa questão de autoconhecimento. Quando a Verô falou isso, foi onde começou toda a construção, toda essa organização de bastidores. Porque, sinceramente, eu não sabia que era tão importante assim ter toda essa organização. Porque eu tava só indo, indo junto, entendeu? Fazendo reels, postando e tudo mais, só que quando esse paciente chegava, eu também não tinha essa estrutura. Então, o Averô me ajudou tanto a ter esse autoconhecimento de olhar para mim, de realmente ver também essas perguntas do porquê que eu sou nutricionista. Meu Deus, foi um baque, né? Nessa primeira pergunta eu já falei, meu Deus, já surtei, por que que eu sou nutricionista? Por que que eu escolhi nutrição? Qual a bandeira que eu levanto? Foi as primeiras perguntas, foi ali que começou todo o processo. E depois desse segundo encontro, ela ter me falado isso, então foi muito importante para construir todo esse bastidor da minha consulta, poder fazer com que esse paciente recebesse todo esse tratamento, né? Todo esse passo a passo. Então, foi muito bom ter todo esse autoconhecimento de quem eu sou, o porquê que eu sou nutricionista e a bandeira que levanto e quais são as pessoas, né, que eu posso ajudar, qual o tratamento que eu entrego para essas pessoas, a solução que eu entrego para elas, de que forma eu entrego, né? Então, isso foi muito importante ter toda essa organização interna, porque no fim a gente fica tanto ali no Instagram que a gente acaba esquecendo essa parte de que o paciente ele vai chegar, ele vai querer a tua consulta e aí tu vai ter que entregar aquilo ali que tu tá passando no Instagram também, né? Então isso faltava muito para mim. E aí, gente, arquivei tudo aqueles vídeos, arquivei tudo. Eu falei, eu vou começar de novo, uma nova Letícia. Agora eu já sei quem eu sou, agora eu já sei porque eu faço o que eu faço. E mão na massa, vamos lá.
Então, foi muito importante a mentoria da Verô, principalmente por esse motivo, esse autoconhecimento do porquê que eu sou nutricionista, qual a bandeira que eu levanto, quem eu ajudo, por que que eu ajudo essas pessoas, qual a solução e quais ferramentas também, né? Eu ajudo esses pacientes. Então, a mentoria da Verô, assim, para mim foi essencial. Tanto que eu chamei ela esses dias para a gente fazer uma outra mentoria, né, Verô? Mas é sobre outro assunto, né? Mas, enfim, tratamento dela, né? Ela é assim, os pacientes dela, ela também, assim, durante a mentoria, eu surtei durante algumas situações ali, mas foi mais pelo surtar no sentido de medo dessa, dessas perguntas, porque eu nunca tinha feito essas perguntas para mim, de autoconhecimento, do porquê que eu sou nutricionista, com que eu trabalho, por que eu acredito que a nutrição, com foco na abordagem comportamental e não a dieta com cálculo prescritivo, ela é muito melhor para o paciente. Quem são o meu público-alvo? Quem são as pessoas que eu quero ajudar? Eu nunca tinha parado para estruturar tudo isso. Então, toda a calma, toda a paciência da Verônica também me ajudou muito. Então, foi mais um surto assim interno meu, tipo, ah, meu Deus, vamos estruturar agora tudo isso. Mas graças à ajuda dela, paciência, né, a gente conseguiu. Então, obrigada, Verô. Ah, eu que agradeço por todas as palavras, mas só para contextualizar, eu acho que de tudo isso, né, realmente quando ela fala, né, quando eu falei, né, falei, Lê, porque assim, eu e a Lê, a gente não se conhece pessoalmente, né, então nunca vi a Letícia ainda não, vamos Ainda. dizer. Mas, querendo ou não, ela já estava na comunidade um tempo. Então, ela sempre falou, ela sempre trouxe, né, o lado dela. Então, a gente sabe, a gente entende, a gente sente essa essência. E aí, eu olhei e falei, cadê essa Letícia? Quando eu comecei a perguntar para ela, começou a falar dela, falei, cadê essa Letícia aqui que você não está mostrando? Você está mostrando uma outra Letícia. E aí é esse ponto, né? É esse entendimento de fato da gente que não é, acho que não é para a gente se culpar, porque, que nem eu falei, a gente vem desse movimento da internet, a gente acaba indo para esse processo, mas de comparação, de querer ser igual, de querer copiar, de querer fazer igual, de olhar uma pessoa e falar, nossa, eu amo o conteúdo dela, eu quero fazer igual, porque ela tá fazendo, tá dando certo. Mas e aí? Qual que é o sentido, no final das contas? Alguém quer contribuir, alguém quer trazer alguma coisa sobre esse assunto, sobre tudo que a gente conversou aqui. Agora é o momento da gente conversar um pouquinho, a gente tem aí meia hora de troca. Quero ouvir vocês que estão aqui pela primeira vez, então quem quiser falar, Ju, Ade, Marcela, Karina tá por aqui também, mas as meninas também, né? Mi, quem quiser falar um pouquinho. Se alguém já passou também por esse processo de olhar e falar, gente, será que eu tô sendo eu mesma? Será que eu tô fazendo o que eu acredito? Enfim, alguém tem algo para contribuir? Pode falar, Mar. Tá. Ah, pronto. É, concordo com Letícia, né? Eu acredito que na outra consultoria, realmente, pelo fato do jeito da pessoa ser bem alegre, espontânea, e também o estilo de vida, né? Porque ela mesma até já frisou que em redes sociais ela já era grande. Então, quando a gente olha para um perfil desse tipo, a gente começa a se comparar. Só que esquece de olhar a diferença realmente, diferença social, diferença da questão do Instagram, diferença do estilo de vida por completo, e quer fazer igual ou parecido, e esquece realmente da nossa essência. Eu conversando com Letícia, tipo, eu não sou essa pessoa espontânea, também, mas eu também tentei ser. Só que às vezes eu gravava vídeo e ficava, vou não postar. Eu não gostava do vídeo, mas às vezes acabava postando, querendo parecer para quê? Para fazer dar certo. Para, vamos dizer, captar e financeiramente também, né? Pelo fato porque também foi falado da questão dos valores que faturava mensal, e a gente costuma se perguntar, cara, por que não comigo? Será que se fizer igual vai acontecer? E acaba aqui, começa a fazer igual e não acontece.
e isso acaba se frustrando. Aí vem aqueles pensamentos: será que eu estou na profissão certa? Será, sabe? Sobre essas perguntas, eu ainda não parei para escrever realmente essas perguntas de autoconhecimento, para mim saber o porquê, tudo detalhado e o método. Para falar a verdade, eu já iniciei, mas eu não concluí. Eu começo e não termino. E hoje, atualmente, eu não estou trabalhando apenas com nutrição. Sou formada há exatamente 2 anos, fez esse mês. Só que nesse período de 2 anos fui fazendo pós-graduação, descobri a nutrição comportamental, aí foi fazendo curso. Isso passou tão rápido, só que ao mesmo tempo eu fiz tanta coisa que eu pensei que já estava mais tempo. Quando eu parei para pensar, assim, meu Deus, eu estou formada há quanto tempo? Que eu nem lembrava que ia fazer apenas 2 anos e eu já tinha feito muita coisa. Por querer, tipo, por metas que eu já coloquei futuras, não chegaram ainda, e eu esqueço das coisas que, esqueci, né, das coisas que eu conquistei, né? Às vezes, pelo fato de comparação também, fulano tá tão na frente e eu não, né? Fulano tá apenas com nutrição e eu não. E eu acredito que é o fato mesmo, a comparação acaba nos deixando perturbada e esquecendo realmente a nossa essência. E quando a gente para, tipo, eu estou no momento de querer parar e dizer, peraí, como é que eu faço? Como é que eu organizo? E é difícil, às vezes eu não sei por onde começar. Tipo, eu começo por onde? Eu paro aqui de postar no Instagram, vou sumir do Instagram, mas se eu sumir, como é que eu vou captar os poucos pacientes que estão vindo? Como é que eu organizo esse método? É tanta coisa que a pessoa fica, mas eu estou tentando não parar nesse processo. Tipo, vem muitos pensamentos de desistência, mas como eu falei, você está com 8 anos, né? Tipo, tem pessoas com 8, tem pessoas com 10. E na outra mentoria, né, tem pessoas com 10, tem pessoas com 11. Quando começaram a compartilhar, eu disse, cara, eu vou fazer 2. E estou nessa agonia, nessa pressa, nessa cobrança. Mas não é fácil, né? A pessoa quer as coisas de imediato. Mas é isso. Ah, obrigada por compartilhar. Eu adoro ouvir vocês. Porque é isso, né? As dores de vocês já foi a nossa um dia. Eu também já estive dentro desse processo de olhar e falar: nossa, olha, se fulana faz aquilo ali, fulana tem isso, fulana tem esse contato, fulana, enfim, faz tudo isso. E por que que eu não? O que que eu tô fazendo? Mas é porque eu não tava, é porque eu tava ainda num tempo que não era apto para aquilo ali. Porque a construção, e eu acho também, que eu falei, né, desses experts que vendem essas coisas, eles fazem a gente acreditar que tudo é muito fácil. Gente, carreira. Até quando a gente olha, vamos pensar em gente grande na nutrição, vamos pensar em Ana Paula Pujol, vamos pensar em Roberta Carbonari. Gente, essas mulheres têm anos de carreira, elas têm anos de construção, elas já passaram por muitas coisas ali, e a gente, né, fica assim, nossa, mas é construção. Carreira é tempo, carreira é construção. Claro que o Instagram, ele potencializa. Se você não aparecer, se você não divulgar seu trabalho, a gente tem um problema, porque, querendo ou não, ele é ali uma ferramenta para te jogar para o mundo, né? Mas fora isso, é você entendendo, é você nunca parar, você sempre construir, você sempre se desenvolver, você sempre buscar, estudar, fazer curso, fazer as coisas e ir se fortalecendo e crescendo e construindo aquele ponto, né? Dê, pode falar, fica à vontade. Ai, gente, boa noite. Eu sabia que essa comunidade era especial mesmo, viu, Vê? Vou tentar resumir um pouquinho aqui, porque eu também passaria horas falando. Quando eu vejo que são profissionais diferenciados, abertos e disponíveis, meu coração fica quentinho. Eu sou formada, já sou uma idosa na nutrição, 17 anos já formada, mas eu falo que meu coração é de uma recém-formada. Eu adoro estar em contato também com nutris estudantes e recém-formados, porque vai abastecendo a gente, né? Porque pensa também, existem vários lados e várias óticas de olhar a nutrição. A gente tem que se atualizar sempre e entender essas mudanças e se colocar em situações, assim como a V cria as frases também, tudo, eu também adoro criar isso. Eu falo que existe o desconforto positivo, meninas.
E é muito bom a gente se colocar no desconforto positivo, que é onde eu quero chegar, o que que eu tenho que trabalhar em mim para conquistar aquilo lá. Então, eu sempre fui extremamente tímida, extremamente. Minha avó me chamava de bicho do mato, sou do interior, né? Toda vez que vinha visita em casa, eu fugia para baixo da cama da minha avó. Então, assim, a gente vai trabalhando muitas coisas. Como eu sempre quis me comunicar, como eu sempre quis, não é trazer uma verdade, né? Mas, poxa, 17 anos atrás a gente tinha que lutar para falar de nutrição com um médico, com um paciente que falava que a gente fazia nutricionismo, enfim. Então, muitas coisas a gente vai seguindo na jornada. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tanto a Lê quanto a Marcela, enfim, quem tiver mais aqui, valide cada etapa. Gente, valide, cara. Pensa que eu tô aqui e tanta coisa que eu tô aprendendo. Vou resumir brevemente a minha historinha, depois eu já vou falar um pouco das percepções que a V falou aqui, que eu acho muito legal. Mas quando eu me formei, eu não tenho ninguém na área médica. Meus pais, enfim, minha mãe é professora de matemática, meu pai fazia administração, trabalhava no banco, era exata a minha casa. Meu irmão fez gerente da computação, eu não tinha com quem conversar sobre isso, eles não entendiam nada do que eu falava. E fui também assim, não sabia se era nutrição ou não, né? Enfim, fui indo. Então eu comecei a estruturar, poxa, o que que eu quero? Quero falar com quem? Vou falar com o médico, quem pode me indicar? Eu fiz panfletos, entreguei, coloquei nos carros na rua. Eu falo que eu fui minha faxineira, minha secretária, minha atendente, quem limpava a sala. Isso é tão maravilhoso na nossa construção, sabe? Então não achem pequeno o que vocês estão fazendo. Até na Bíblia fala sobre isso, né? Não existe um propósito pequeno e propósito grande. Todo mundo está aqui para somar de verdade. E o apoio está aqui entre nós, gente. Isso é muito maravilhoso. Nem sempre o apoio vem dentro de casa, porque às vezes os pais não têm uma capacidade cognitiva ou de instrumentos mesmo, sabe? Ferramentas emocionais para ajudar a gente, é o que eles podem. Em relacionamentos, ou até mesmo o pessoal que se formou. Na turma que eu me formei, também eu não tenho apoiadores, né? Cada um foi para um canto e tudo bem, isso. E hoje eu falo que tudo faz sentido. Eu lembro de uma bag gigantesca, viu? Não lembro se eu comentei isso com você, que eu levava para atendimento home care, que eu atendi tudo no meu lugar, tudo. Me chamava, eu ia atendia. Era uma palestra para 2 pessoas, Verônica. Eu ia suando, escorria o suor, sabe quando o suor escorre, vai lá, escorria, mas eu ia, porque eu falava, meu, se eu quero aprender a falar de nutrição, eu vou ter que começar com pouco, e que bom que é com pouco, que a gente erra ali e já vai construindo, né? Eu lembro dessa bag gigantesca que eu levava, gente, com estadiômetro de metal, de madeira. Olha que loucura! Eu levava isso, era prancheta, não tinha notebook, enfim, né? Histórias aí do Arco da Velha para vocês, mas para dizerem que eu passei por isso sempre assim, é uma etapa. Beleza. Comecei a atender convênio, não recomendo, tá, gente? Não sei se alguém atende, mas no fundo do meu coração, acho que a gente não deve se submeter a isso, ou que pelo menos seja uma etapa das nossas vidas. Eu fui como uma etapa. Beleza, eu tô aqui porque eu quero fazer meu nome, não tem ninguém para me indicar, vou nos convênios, faço meu nome e tal, mas sempre atendi igual, não fazia distinção nenhuma. Se era convênio, era 1 hora, se era particular, era 1 hora, enfim. Então, acho que a congruência é importante, isso que a Verônica fala, é notável isso nela, né? E vai ficar cada vez mais aflorado isso em vocês também. A congruência ela é assim em qualquer lugar. Ela é assim com o paciente, ela é assim nas mídias, ela é assim com a gente, ela é assim em qualquer lugar, né? Então é fácil sustentar. É fácil sustentar quando a gente imerge em nós mesmos. Então, acho que eu fui anotando algumas coisas que eu não gosto de esquecer, mas já estou finalizando, tá? A coragem de não agradar é muito importante. Existe, né, o livro que a gente comentou, né, A Coragem de Não Agradar, da Brené Brown, que é muito, deve estar aí, o meu tá na clínica. A gente tem que ter essa coragem. Muitas vezes é isso. É a coragem. A gente não vai agradar mesmo mesmo. E tudo bem, né? A gente, até quem a gente ama, eventualmente nos decepciona, né? Então, tem essa coragem de serem autênticas, sabe? Que impressão eu vou causar aqui no mundo? Qual é o meu jeito de conduzir? Uma vez eu atendi uma mentorada também, vê, que ela tinha uma voz muito de menininha, mas era dela. Falou, Dê, eu faço fono, eu faço não sei o que e tal, eu morro de vergonha. Eu falei, quem se conectar com você vai se conectar com você.
Não liga para isso. Sua mensagem tem que ser falada. Então eu fico aflita quando eu vejo nutris maravilhosas, né, Vê? E eu falo: "Gente, por um impeditivo, por uma crença limitante, a gente não tá pondo nossa voz no mundo, né". Então não tenham medo de serem autênticas, sejamos cada vez mais curiosas, a gente não pode se contentar com o raso. Acho que isso em tudo. Em relações interpessoais, em relações vocês com vocês mesmas, a gente evolui também. Como a gente pensava com 18, como a gente pensava com 20 e pouco, eu agora com 40, a gente vai evoluindo também a nossa psique. Então vamos imergir em nós mesmos. Poxa, hoje minha fase de vida tá meio assim. Hoje em dia eu também fui, eu mesmo criei minha linha editorial junto com uma equipe, só que eu que traço. Gente, para mim é no máximo 3 posts por semana. É o que eu sustento hoje. Ah, mas o logaritmo, né? Não dá, que alguma coisa eu vou me estressar e eu vou, sabe? Então a gente vai se conhecendo também nas nossas entregas, né? Então aprofundem em relações, sejam cada vez mais curiosas, né? Não se conformem isso com o raso e aceitem esse desconforto positivo. E isso eu acredito que é uma amizade muito verdadeira. Isso que a Verônica fez com a Lê é muito legal, gente, porque às vezes a gente está tão no olho do furacão, a gente não consegue nem enxergar o que a gente está fazendo mais. E vem alguém numa comunidade que tem essa integração legal, que tem esse olhar crítico, que é muito importante. Toda vez que eu seleciono uma estagiária, se é aquela nutri, que às vezes é maravilhosa, só que só fica, ai, que legal, ai, que legal, ai, que legal. Eu falo, aqui você não tá pra falar que é legal, aqui você tá pra falar o que tá faltando, o que que eu não tô olhando, né? Então, esse ambiente é muito maravilhoso, né? A gente tem que aproveitar oportunidades assim, porque só assim, nesse desconforto positivo, que a gente se desenvolve. Ai, arrasou. Nossa, adorei. Foi muito bom. Eu não sabia que você era formada há 17 anos. Fiquei Mas, olha para você ver, ela está formada há 17 anos, ela podia não estar aqui, ela podia estar lá, né, fazendo as coisas dela, mas se dispôs, falou, não, vê, vou participar, vou estar junto. Então, o que você falou, né, que é também de se expor, de estar junto, é uma coisa, até falei com vocês no último encontro sobre congresso, né, falei, gente, eu sei que congresso, a maioria em São Paulo, eu sei que é caro, eu sei que às vezes mas assim, muitos eles são agendados com um ano de antecedência. São algumas coisinhas, comunidades, estejam presentes, participem, falem, sabe? Coloquem ali, se mostrem. Eu nem sei como é que a gente começou a conversar, né? Ah, não, eu fiz a parte da saúde, mas assim, a gente já está fazendo uma parceria super legal com vários projetos legais, a gente vai ter um projeto presencial que, se Deus quiser, vai crescer muito, e aí, enfim. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, mas aí é o que você falou, seja você. Não queira ser, não queira Marcela ser igual a Letícia, não queira a Ju ser igual a Miriam. Ai, mas a Miriam é tão legal, ela posta isso, eu quero. Não faça isso. Todo mundo, acho que em algum momento já tentou fazer isso, gente, e não sustenta. Porque você é a coisa mais rica que tem nesse mundo. É você. É só você que faz isso, só você que fala, só você que comunica com aquelas pessoas. Então, por exemplo, eu não vou talvez conversar da mesma maneira que a Marcela conversa com as pessoas que se identifiquem com ela. Porque as pessoas vão se identificar com a Marcela por algum motivo que talvez não se identifique comigo. E tá tudo bem. E tá tudo dentro do esperado ali, né? Ju, quer contribuir com alguma coisa? Tá aí sempre concordando com a carinha. Oi, meninas, boa noite. Vocês estão me escutando? Primeiramente, eu queria agradecer, porque assim, para mim está sendo muito bom. Eu fico até emocionada, porque eu estou muito perdida ainda, né, na nutrição, como consultório. Eu sou formada desde 2011, mas eu trabalhei em Wuhan, em alimentação escolar, né? Mas eu sempre fiquei estudando, né? Eu estudei nutrição comportamental, sempre ficava com o pezinho ali na clínica. Tentei conciliar os dois, mas assim, eu não sei quem já trabalhou em um ano, mas assim, é loucura, né? Eu não conseguia conciliar os dois. E aí chegou o momento, né? Eu já busco também o autoconhecimento. Aí o ano passado chegou, eu falei, não, chega, eu não quero mais essa vida, né? Aí eu resolvi, né, sair, foi um processo, né? Assim, muito tempo pensando, refletindo o que eu queria. E aí, esse ano eu estou em consultório, eu estou começando,
Eu já sou formada há muito tempo, mas eu ainda estou um pouco perdida. O Instagram, por exemplo, é meio que um bloqueio para mim, eu não estou usando. Eu sei que eu tenho que usar, é importante, né? Eu concordo. Mas eu tava assim, eu vi a tal nutricionista falando que você tinha que fazer isso, a outra, isso. E aí eu ficava assim, não, mas eu não sou assim, eu não consigo forçar a ser uma coisa que eu não sou, né? Então eu nem cheguei a fazer vídeo, nada, mas eu via, né? E eu via assim muito venda de curso, né? Compra isso. Parece que o Instagram sempre mostra que você não sabe nada, né? Você precisa daquele curso, você precisa daquilo. E aí eu falei, não, calma, eu vou primeiro dar uma silenciada. Tô indo devagar, né? Tentando, que nem essas perguntas, né? Eu até anotei que eu quero responder, né? Para eu também ver o caminho que eu quero seguir, porque eu estava também muito me comparando, né? Ai, porque tal nutricionista já faz isso e eu ainda não sei o que eu vou fazer, enfim. Então, até conversei com a Verônica, né? Tava buscando aí algo, né? Agora que eu me associei quem é você, agora que eu me atinei. Porque eu ainda tô nessa. Ai, que eu tô aqui com pouca bateria. Eu tô nessa busca, né, de me encontrar aí nesse caminho, porque eu também não gosto desse. Não, não é que eu não gosto, mas eu também acho que a nutrição vai muito além de você prescrever um cardápio, né? Então, isso sempre foi aquela coisa que ficou dentro de mim, né? Eu quero poder fazer mais, né? Poder ajudar ali o paciente a mudar o estilo de vida dele, não só ele ficar preso ali num papel, né? Claro que é importante, né, dar um direcionamento, mas esse nunca foi o meu foco também, a perda de peso, né? Enfim, mas eu ainda estou tentando, estou nessa fase de conseguir organizar tudo, né? Então é isso. Não é, e assim, a nutrição tem isso ainda, né? São várias áreas. Realmente, ali, quando a gente sai, né? Eu nunca trabalhei, eu fiz estágio, né? Acho que todo mundo aqui faz estágio na UAN, mas é outra nutrição, né? É outro processo, é outra coisa, né? Outra, não tem o que a gente que falar. Eu também passei por esse processo, porque eu trabalhava numa startup, então eu vim de um CLT, tudo, até eu falar, nossa, e agora? Será que realmente eu vou para a clínica? Será que eu vou segurar essa bucha dessa instabilidade? Até a gente se firmar ali no consultório, que não é fácil, gente. Quem fala que é fácil sobreviver de consultório, não estou falando isso aqui para desmotivar vocês, muito pelo contrário, estou falando para vocês se dedicarem, se empenharem, mas quem vende essa ideia de que é muito fácil, não acreditem, porque não é. É uma construção, ainda mais hoje em dia, que a gente está numa. Tem muito nutricionista se formando, a gente está ali no momento, mas tem espaço para todo mundo. E eu falo isso com tranquilidade: tem espaço. Mas tem também que ter esse entendimento de uma construção, então de olhar, tá, eu tô esse ano. Eu me lembro perfeitamente, em 2021, eu acho que foi um ano que eu postei literalmente quase todos os dias no Instagram. Eu fazia live toda terça-feira, às 7 horas da manhã. Tava assim, numa fase de Instagram, gente, muito empenhada. E eu não captava paciente pelo Instagram. Fechava a gente eu conhecia. E aí eu vi de uma mulher, uma mentorada, uma mentora, né? Ela nem era nutricionista, falou: se você posta todo dia no Instagram e você não tá captando nem recebendo nenhuma mensagem no seu direct falando que você buscando seu serviço, está fazendo tudo errado. E ali eu falei assim, eu não estou fazendo tudo errado, eu estou construindo a minha carreira, eu estou construindo o meu nome. Pode ser que esse ano, de fato, eu ainda não tenha o retorno que eu gostaria, mas eu não posso desistir, eu não posso deixar de fazer, aí volta naquela história, né, de fazer o que eu acredito para poder fazer o que vende e eu me perder nesse caminho. E aí hoje eu olho para trás, falo, nem se compara. Nem se compara de 3, 4 anos atrás de como eu tô hoje. Hoje, como eu falei, 90% dos meus pacientes, eles vêm de Instagram. Mas foi uma construção. Eu bati hoje lá 150 Reels publicados, mais de 10 mil. Sabe aquelas conquistas? Não sei se vocês já viram no Instagram, tem uns insights lá. E aí são tipo uns negocinhos tipo de games, assim, e você ganhou todas as visualizações e tal. São 10 mil stories postados, gente, 10 mil não é pouca coisa. São 600 posts.
E aí, antes, quando eu entrava em nutricionista e eu me comparava muito com os seguidores dela, eu falava, nossa, hoje em dia, sabe o que eu faço? Quando eu olho uma pessoa, eu falo, caramba, hoje em dia eu não fico mais nisso, mas eu olhava muito o número de posts que as pessoas tinham. O número de posts que ela tinha dizia muito mais sobre o número de seguidores que ela tinha. Porque era uma construção. Não tem como você, com 100 posts, querer se comparar com alguém que já fez 3.000, que já está nesse caminho. Não tem como você, com, sei lá, 2 anos, 1 ano, querer se comparar com quem se formou há 10. O posicionamento que você tem com 10 anos de formada já é diferente de quem tem há um ano formado. A segurança que você tem, a confiança, é diferente. Mas, acho que para a gente fechar aqui, a mensagem que eu quero deixar é: sim, a gente tem que aceitar e respeitar, eu acho que na verdade a palavra é essa, a gente tem que se respeitar, entender as nossas limitações, entender as nossas qualidades, nos aceitar, entender até onde a gente quer chegar, mas a gente não pode se bloquear. Acho que a Dê falou isso também, né? Acho que tudo a gente consegue desenvolver. A gente não tem nada na vida que a gente não possa se desenvolver. Você precisa vender a sua alma. Acho que não é esse o ponto. Desconforto positivo, exatamente. Então, assim, eu tenho dificuldade de falar, eu não consigo falar na câmera, mas eu tenho que falar, realmente é algo importante para mim. Eu não vou pegar, tipo, um Reels, sabe, ficar ali, falar e sair, ficar andando. Talvez isso para mim seja uma coisa que não fecha. Tem gente que faz isso maravilhosamente bem, e põe a câmera no teto, e põe a câmera não sei na onde, e fica lindo, e fica maravilhoso. Mas para algumas pessoas, isso é um desafio. Eu consigo falar parada? Para mim é melhor? Então, fale assim. E você vai se desenvolvendo, você vai melhorando, você vai aprimorando. Não, eu gosto de fazer post escrito. Então tá, vai fazer mais uma, vai fazendo, vai construindo, vai colocando a sua ideia, vai mostrando aquilo para o mundo, vai fortalecendo. Depois você olha e fala, nossa, esse post ficaria melhor assim, sabe? Vai ali, entra em outra, por exemplo, vou só dar um exemplo, gente, eu sempre fui muito twitteira, eu sempre fui pessoa do Twitter. Quando ninguém falava de Twitter lá em 2000, sei lá, 2010, eu era muito do Twitter. E aí, só que o Twitter ele é um caos, né? Aí quando o Threads foi lançado, eu falei, gente, será que aí vai ser a minha rede social de sucesso? Gente, eu amo o Threads. Eu fico, se deixar, eu nem entro no Instagram, eu fico o dia inteiro lá, batendo papo. Eu amo, tá? É uma coisa minha. E aí, eu sou super, assim, engajada lá no Threads, sabe? No Threads. E aí, domingo, eu fiz um post, né? Falando assim, a nutrição, é, que receita Coca, como é que é? Que prescreve Coca Zero não me representa. Eu não tava falando disso, eu tava falando sobre mim, não me representa. Gente, eu tive que silenciar os comentários. Foi assim, o maior bafafá do mundo, todo mundo me apedrejando, porque no Instagram eu converso com quem me segue, com quem me acompanha. Lá cai no colo de gente assim, é tipo TikTok, né? Cai no colo de pessoas totalmente aleatórias que não. Não, o cara virou e falou assim pra mim: você tem que estudar mais sobre comportamento, você não sabe nada sobre isso. Eu falei: epa, peraí, né? Me respeita a minha história, né? Tô há 8 anos aqui estudando sobre isso, não é? Enfim. Mas o que eu quero dizer? Que ali, cara, eu me encontrei, sabe? Aí uma menina falou assim: você fica perdendo tempo respondendo. Não tô perdendo tempo. Eu tô trazendo para uma rede que ainda, querendo ou não, eu alcanço pessoas que eu jamais alcançaria no Instagram, o meu posicionamento. Vou ficar todo dia ali brigando, não dava, super, sempre respeitosa, né? Mas assim, às vezes cutucando. Mas é um lugar, gente, que eu super me encontro, assim, eu gosto. Vou ali, nossa, ficar mega famosa ali. Não, mas meu nome tá chegando em lugares que talvez não chegaria. Não é porque eu tô me forçando, é porque eu gosto. Então, às vezes, também a gente tem alguns espaços, a gente tem um YouTube, a gente tem o Facebook, a gente acha que super morreu. Gente, na hora que você vê, ainda tem pessoas ali, sabe, que pode receber esse teu conteúdo, às vezes até criar um grupo no WhatsApp, alguma coisa. Então, a gente sempre tem opções, a gente sempre tem leques. Então, acho que essa é a mensagem, tá? Tudo bem, eu tenho dificuldade, eu não gosto, é um bloqueio, mas o que que eu consigo fazer? Se eu preciso fazer, como que eu posso começar? Como que eu posso começar a me desenvolver? Porque senão a gente paralisa, senão a gente não faz nada. E aí a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente fica ali sempre querendo. Eu trouxe alguns livros aqui, eu sempre gosto de livros, né, para indicar para vocês. São 4, 5 que eu selecionei. Então, o primeiro que eu tinha falado, só para a gente fechar. Gente, não sai não antes da gente tirar foto, tá? As meninas aí, a gente está acabando já. Está chegando no nosso finalzinho que eu sou pontual.
Esse que eu falei, que é o do Simon Sinek, que essa luz aqui tá muito forte, que é o Comece pelo Porquê. Gente, esse livro é muito bom. Vale, eu sempre faço muitas marcações, vale muito a pena a leitura dele. Ele realmente dá um gol, assim. Esse daqui é Coragem para Liberar, para Liderar, que é da Brené Brown, que é a mesma autora desse, da Coragem de Ser Imperfeito. Acho que ela falou, esse livro é maravilhoso. Eu até já tinha lido ele há muito tempo, eu comprei um novinho e vou começar a ler ele de novo. Ela é maravilhosa, né? Ela é muito boa, mas esse também aqui, A Coragem para Liderar, também é muito interessante. Ela traz essa perspectiva diferente, não é coragem para liderar e ser um líder ali. Não, ela traz um olhar realmente de sair desse medo, de sair dessa angústia, de sair desse lugar de isso não é para mim, para um lugar de eu posso achar o meu espaço. Então, vale muito a pena, tá? E a coragem de ser perfeita, acho que é muito que a Cadê falou, né? Sobre não agradar todo mundo, tá tudo bem. Então, a coragem disso, a coragem de não agradar, a coragem de ir contra algumas pessoas, porque, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é se a gente que vai agradar. Pode falar. Vê, a louca dos livros também, né, gente? É Ah, muito legal a gente compartilhar livros. Eu adoro ler livros por indicação, né? Porque às vezes a gente vê o resumo e tudo mais, e quando alguém fala, nossa, esse livro foi maravilhoso, eu falo, nossa, eu vou ler. O Comer Intuitivo, que eu acho que é a carinha de vocês, né? Que eu acho eu muito tenho esse também. legal. Esse aqui é da Sextante, é maravilhoso, uma abordagem muito legal, super conhecido. E esse daqui foi um dos que também mudou muito minha abordagem com o Ah, esse eu paciente, nunca a li. CNV, a comunicação não violenta. Muito maravilhoso. Eu sou dessas que lê livro e vai grifando, gente. Eu anoto tudo Quem também. gosta de livro às vezes passa nervoso comigo, mas eu grifo. Eu faço um resumo no final com a minha letrinha. Adoro isso, porque às vezes a gente revisita, né, vê e só vê os pontos que a gente marcou. Então, esse da Marshall, que é a comunicação muito violenta, é muito legal para lidar com pacientes mais difíceis, como colocar, como conduzir para a pessoa chegar na resposta, né? É porque muitas vezes a gente não faz a pergunta certa, né? Então, é muito bacana também para quem está aí, a Juliana, né, que falou que tem atendimento, as meninas aqui que fazem atendimento, eu acho ele bem interessante para contribuir. Anotado. E aí eu trouxe dois aqui. Esses dois não são muito comuns, assim. Eu acho que esse que eu, A Coragem de Ser Perfeito, ele é bem famoso, né? Gente, esse livro, eu não sei se vocês conhecem ele, chama Picos e Vales. Ele é um livro super pequenininho. Eu li ele literalmente em um dia. Ele tem 120 páginas, mas são letras bem grandinhas, assim. Gente, esse livro a capa dele, eu falo, quem fez o design desse livro aqui merece apanhar, porque assim, a capa dele não diz nada sobre ele. Parece aqueles livros muito tipo economia, né? Aquela parte tipo business. Mas ele fala exatamente sobre como você entender os momentos ruins e os momentos bons da vida. Então, picos e vales é sobre os momentos bons, são os picos, e os vales, que são os momentos de mais desafios que a gente passa na vida. E como é que a gente tem que saber administrar esses momentos, os vales e os picos. Vale muito a leitura desse livro. Ele é muito pequenininho, mas ele traz, assim, eu sempre de vez, sempre que eu posso, eu também grifo tudo, eu dou uma voltada nele, porque quando a gente está no vale, a gente sempre vai chegar em algum momento. A gente esquece do pico. E quando a gente está no pico, a gente tem que saber também entender como que a gente consegue se manter mais ali para a gente não viver nessa, então foi muito importante. E o fim, por fim, o último, né? Se alguém também tiver algum livro aí, pode compartilhar, tá? Que é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ela é a mesma autora do Comer, Rezar e Amar. Eu sou, para mim, Comer, Rezar e Amar é o livro da minha vida. E ela traz muito essa parte, vida criativa sem medo. Então, ela traz muito também, ela é escritora, né? Então, ela traz muitas reflexões sobre essa questão do que de fato é ser criativo. Ser criativo é ser isso, é criar coisas magníficas, e ela fala que não. Então, às vezes, a gente pode acessar a criatividade de um lugar que a gente nunca imaginou acessar. Então, a gente, às vezes, pode ser criativo de uma maneira que a gente nunca pensou em ser. Então, A Grande Magia também é super facinho de ler. Ela escreve, né, na minha visão, assim, maravilhosamente bem. É uma leitura muito gostosa. E então, quem tem esse bloqueio aí, para mim, ele foi, assim, uma virada de chave. Eu li esse ano, eu acho. Não faz muito tempo, não. Ah, não, vai fazer um ano. Nossa, eu coloco data quando eu
Mas, enfim. Ah, eu acho que a Ju falou que tava ficando sem bateria, ela caiu antes da foto, não acredito. Mas, enfim, fica essa recomendação, tá? Esse livro é muito bom. Alguém tem algum livro para compartilhar para a gente encerrar? Mais algum? Não? É isso? Bom, gente, então vamos abrir a câmera, quem que tá com a câmera fechada, para a gente tirar uma fotinha. Eu acho que eu tenho o telefone da, mas caiu o coisa dela. Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem da Juliana, para ver se ela volta, só para a gente tirar foto. Um segundo. Acho que eu não vou conseguir, porque caiu a. Deixa eu parar de gravar.